Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Veremos como fazer um copy file personalizado. Na verdade, não vamos reinventar a roda ou ficar utilizando fwrite, string ou função do C ou do C++. Utilizaremos a própria função do Windows, afinal ele já tem tudo. Vamos ao código. Eu já deixei o código pronto aqui, evidentemente. Nós temos um include que você ainda não tinha visto, que é o Error Handling API. Ele vai pegar os erros de mensagens do copy-file. O copy-file, como ele é uma função do próprio Windows, ele tem algumas características. Uma delas, por exemplo, é você ter uma função de retorno para o que o copy-file está fazendo. Porque conforme ele vai copiando os bytes, ele vai te dizendo o que ele está fazendo, como ele está fazendo, qual é o arquivo de destino, quantos bytes foram transferidos, quantos faltam para transferir. Ele consegue te dar essas informações, mas você tem que capturar através de uma função de retorno. No caso, eu coloquei aqui como copyfile ex progress. Aqui nós temos a quantidade da estrutura que ele te passou aqui, ó, ele vai te passar a quantidade de bytes do arquivo, quanto foi transferido. Esses streams aqui são blocos de informações que ele diz que ele começa a transferir e ele já transferiu, tá? Não é uma coisa particularmente útil. O que mais utiliza mesmo é o total file size e o total bytes transferred. E aqui outras informações que você pode ou não achar interessante. Olhando aqui, ó, eu fiz um cálculo rápido para saber a porcentagem, porque ele tem o total transferido e o total do arquivo. Então você consegue fazer uma continha aqui de regra de 3 para saber qual é a porcentagem que está sendo copiada ou quanto falta, depende de como você quer mostrar. No caso eu estou mostrando quanto já copiou, você pode mostrar quanto falta. Esse código vai ficar no GitHub, tá? Não precisa se preocupar em copiar ele ou ficar preocupado com o scroll que eu estou dando, se você consegue ou não copiar. Não fique preocupado com isso. Dentro dessa rotina aqui é o que o copyfile chama de background, né? Toda vez que ele faz alguma coisa ele chama essa rotina aqui e você pode, eu vou até deixar, até deixei aqui, né? Algumas coisas comentadas e ele vai para o GitHub para você saber que existem. Por exemplo, aqui ó, no callback, ó, se você tem callback chunk finish, quer dizer que uma parte do arquivo foi copiada. Se você tem string switch, quer dizer que uma parte do arquivo foi copiada e será criada e copiada, desculpa. Significa que são blocos de informações que ele está usando aqui no string size. Nós vamos ver isso na prática aqui e você vai entender melhor, tá? No caso eu usei uma variável aqui chamada mostrar para que eu só mostre a porcentagem, mas depois eu vou fazer com que mostre também os dados que ele está imprimindo aqui. Então aqui no final, ó, essa função que ele está chamando, você pode dizer para ela continuar, sempre que ela bater na função ela continua. Você pode fazer um if aqui dentro de alguma condição que você queira, interna ou externa, e mandar cancelar. Aí ele já apaga o destino, né? Se você der um cancel, ele cancela a cópia e apaga. Se você der um stop, ele simplesmente cancela sem apagar. O arquivo fica lá pela metade, que não é muito interessante, né? E o quiet, que é para ele não fazer nada. Você pode assim estar em algum momento mostrando a porcentagem, aí por algum motivo qualquer que eu desconheço da sua parte, você fala assim: ah, a partir de agora não quero que mostre mais nada. Aí você dá um progress, dá um return progress quiet e ele para de mostrar, ele para de chamar a rotina, na verdade, né? Então não vai mostrar nada. A função aqui também, nós temos aqui, ó, nós temos alguns parâmetros para passar para a função, ó, no copyfile x. Ó. Nós temos aqui, ó, se o arquivo, qual é o arquivo, né, com caminho e tudo mais, você tem que passar para ele. Qual é o novo arquivo com caminho e tudo mais, a mesma coisa. Um ponteiro de data nulo aqui, nós vamos ver para que serve. Você pode passar um verdadeiro ou falso se você pode cancelar durante a cópia. Tá? E alguns flags aqui para você saber que tipo de arquivo que ele é. Então aqui, por exemplo, no arquivo de origem eu estou passando o argumento da linha de comando e no arquivo de destino também, para facilitar um pouco. O LData que eu falei que a gente ia ver depois são dados adicionais que a gente não está usando aqui no momento, tá? Por isso que ele está vazio aqui.
Se você quiser saber mais sobre a função, é só procurar um help aqui. Isso aqui é o básico para você entender como funciona. Você pode nos flags aqui dizer, no caso a gente começa com 0, quer dizer, qualquer arquivo de qualquer jeito. Você pode utilizar aqui esses flags e mais de um ao mesmo tempo, é só usar o pipe. Aí você tem aqui, ó, se a cópia falhar, ele falha se o arquivo existe, o arquivo de destino existe. Ele não usa buffer, que é uma opção boa para quando você tem um arquivo muito grande. Ele abre o destino para a gravação, ele faz um restart quando você der um stop lá em cima, ele faz um restart da cópia a partir do ponto que parou. Ele verifica se você vai copiar o link ou o conteúdo do link. Isso aqui é mais para Unix, mas também serve para nós aqui se for um atalho. Se o arquivo permite criptografia ou não. Se você usar o 0 aqui, praticamente ele já se preocupa com o básico. Tá? Que é pegar o arquivo de destino, o arquivo de origem existe e copiar para o destino. Mas você pode brincar com esses flags aqui. E no final ele vai te dizer se deu 1 foi ok ou 0 se foi um erro aqui no return code. Tá? Aqui, ó. Vamos compilar. Está compilado direitinho. Vamos para o prompt. Então aqui no prompt eu tenho um arquivo de 106 MB. Então vamos copiar aula é igual a a.zip para a cópia.zip. No caso aqui eu coloquei mostrar igual a falso no código, significa que ele vai mostrar a porcentagem. Ó, mostrar é verdadeiro ou não, é falso. Ele vai mostrar a porcentagem. Vamos ver? Eu coloquei errado o nome, né? Tá vendo como ele não fez nada? Não foi intencional, mas já serviu como exemplo. Olha lá. Ele fez a cópia e te mostrou o return code 1. Você viu como foi rápido? Vamos de novo. Olha lá. Agora eu vou vir no código aqui, ó, e colocar mostrar igual a true. Vamos compilar. Compilou. Deixa eu dar um del na cópia. E vamos lá, aula a zip para a cópia zip. Olha lá. Tá vendo como ele está mostrando os dados? Vou dar um pause aqui, ó. Isso aqui é como ele vai mostrando os dados, ó. O LPData, por exemplo, não tem nenhuma informação adicional. Ó, o total do arquivo está aqui, ó. O total que ele transferiu. O stream, como é que está funcionando agora, ó. Como que qual a quantidade que ele está transferindo. O callback 0 significa que está tudo ok, ó. O random do arquivo de origem e o random do arquivo de destino. Se eu der um enter aqui, ele vai continuar copiando. Tá vendo? Copiou até o fim. E no final ele deu o total do arquivo é esse, o total transferido foi esse. Então você pode fazer vários pequenos testes aqui de transferência de bytes para ver se foi integral, se ele copiou tudo até o fim, se não teve nenhum problema. Você pode parar no meio se você acha que teve algum tipo de problema. Vou botar o falso aqui de novo. Ele é bem simples, né? A única coisa aqui é trabalhosa fazer essas funções aqui. Mostrar os dados e fazer a função é um pouco trabalhoso. Tem uma regrinha de 3 aqui para você fazer o cálculo de porcentagem, mas na prática não é tão complicado. Del.cópia cls aula a zip para a cópia zip. E fez de novo lá a porcentagem. Se por um acaso o seu arquivo for muito grande, significa que você tem que dar um long aqui. Se a quantidade de bytes for muito grande, na base dos gigabytes, por exemplo. Mas para 1 gigabyte já é o suficiente. Se você copiar isso, um arquivo muito grande, talvez seja melhor utilizar o Windows para ele te mostrar visualmente mais fácil, né? Ou usar o prompt do DOS também, que é muito mais rápido. Mas aí você tem que dar uma olhada se a quantidade de bytes cabe no long aqui. De repente tem que ser um long. Aí você tem que fazer o cálculo diferente aqui, ou um double, né? Colocar um double aqui. O long é suficiente para 99% dos seus arquivos. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.